Abra sua Bíblia. Vamos à palavra para a celebração da maior festa da igreja, que é a ceia. Um texto aqui conhecido do povo e pregado por muitos pregadores, né? Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero falar sobre o Deus que faz. O Deus que faz, não é? E aqui eu vou fazer algumas conjecturas aqui sobre esse Deus que faz, tá certo? Porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Então, primeiro vamos ver porque Deus faz além do que pedimos. Porque Deus faz além do que pedimos. Algumas considerações. Primeiro, porque nós não sabemos pedir o que convém. É a Bíblia que diz isso em Romanos 8, 26. Né? Que nós não sabemos pedir o que convém, por isso o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, o nosso pedido está muito limitado e não abrange as necessidades ou aquilo que Deus quer fazer. Certo? Então nós não sabemos pedir o que convém, porque muitas vezes nós pedimos uma das nossas emoções. Outras vezes nós pedimos a Deus segundo aquilo que nós achamos. Outras vezes nós pedimos segundo o aqui e o agora. E outras vezes nós pedimos segundo o que os outros estão falando e não o que nós precisamos. E nós muitas vezes, então, por causa destas questões que eu coloquei, nós não sabemos pedir o que convém. Esse microfone está cortando, meu brother. O microfone aqui já cortou umas 2 vezes aqui. Tá? Vê aí se troca, põe outro, porque ele já deu 2 picotadas aqui. Muito obrigado. Vamos ver isso aqui. Por falar nisso, já que eu estou começando a pregar, os senhores pastores que dirigem igrejas, de vez em quando pegam álcool e passam no microfone. É bom. Tá certo? Apenas um intervalo na mensagem. Me lembrei, veio o microfone aqui na minha mão, aí me deu aqui. Segundo lugar, por que ele faz mais do que pedimos? Porque muitas vezes nós pedimos sem o conhecimento da sua vontade. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Muitas vezes nós estamos pedindo coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então Deus está dizendo assim: não é isso aí não, meu filho, é outra coisa. Por isso que ele faz além do que pedimos. Por que Deus faz além do que pedimos? Porque também muitas vezes a nossa incredulidade, a gente diz assim: eu não vou pedir isso, Deus não vai dar. Eu acho que Deus não vai dar. Eu acho que Deus não vai dar, então eu não peço. Eu não peço porque eu coloco no meu coração a impossibilidade de receber, quer dizer, a incredulidade domina, e Deus está olhando, certo? E a Bíblia diz, né? Se tu crê, tudo é possível. O que crê, mas muitas vezes a gente não está crendo tanto. Então a gente não pede, a gente não fala, porque nós trazemos Deus para a dimensão humana e achamos que aquilo é muito difícil de Deus fazer. Por que Deus faz além do que pedimos? Por causa da nossa mediocridade. E a nossa mediocridade tem 2 coisas. Uma em relação a Ele. Mediocridade pela falta de conhecimento, pela falta de experiência,
Quando Mateus 22, 29 diz: errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Nossa própria mediocridade, e Deus sabe, por isso que Ele faz além do que pedimos. E também a nossa mediocridade em relação a nós mesmos, o que somos. Quem sou eu? Como é que Deus vai me dar isso? Tem tanta gente para Deus responder. Como é que Deus vai me atender nesse negócio? Oh, meu querido, você não sabe quem você é, não? Eu vou te lembrar quem você é. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo de Deus, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha o que é que você é, meu irmão. Acaba com esse negócio de mediocridade. O que é que diz João 12? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vamos completar esse texto com Gálatas 4:7. Eu já não chamo vocês de servo, mas de filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus por Cristo. Olha o que é que você é. Olha o que é que você é. 2 Coríntios 5:20 diz: olha, eu falo a embaixadores. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós clamasse. Você pertence ao corpo diplomático do reino. Você pensa que isso é o que, rapaz? Você é embaixador do reino. Você representa o céu na terra, meu irmão. Sabe, a nossa mediocridade, Deus sabe. Olha para você ter a ideia. Quando Paulo diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o valor e a posição que você tem. E depois ele vai dizer: por todas essas coisas somos mais do que vencedores. E você pensa que é um derrotado, e você pensa que você não tem privilégios no reino. Ei, a nossa mediocridade, como Deus sabe, por isso que Ele faz além do que pedimos. E tem uma outra coisa também, irmão, é porque tem gente que prefere a teologia da mediocridade do que a teologia da prosperidade. Sabe, tudo dele tem que ser o pior, ele não é nada, tudo dele é medíocre, Deus não vai me dar, eu não tenho direito a nada. Então ele gosta de cultuar a teologia da mediocridade e não da prosperidade. Em segundo lugar, então, aquele que é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. O que é pensar? É um processo mental que nos faz refletir. Está aí tá colocado aí, tá? Formular ideias, ok? Meditar e inferir. Isso aqui que é pensar. É um processo mental que nos faz refletir, formular ideias, meditar e inferir. Isso é pensar. Agora, para você poder ter uma ideia, né? A maneira de pensar tem a ver com o quê? A maneira que eu penso que você pensa tem a ver com o quê? Tem a ver com o que aprendemos. Tem a ver com as impressões do mundo externo que são introjetadas em nós a partir dos sentidos do corpo. Os sentidos do corpo, a visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, né? Tiram as impressões do mundo externo, introjetam em nós e vai lá na nossa mente. O conhecimento que você busca, crenças e valores que são internalizadas em nós, isso tudo é o conjunto que compõe o que nos faz pensar. Certo? As informações que recebemos e também a opinião e influência de outros. Isso tudo é um conjunto que faz a gente pensar. Agora, a Bíblia diz que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. E dentro do pensamento tem um outro dado que eu já falei várias vezes aqui com vocês, que chama-se, no processo mental, a imaginação, a capacidade de criar imagens, de você projetar na sua mente algo que você vê e que você deseja acerca do seu futuro. Mas Deus vai além do que pensamos. Então Ele vai além
da sua imaginação. O que você arquiteta na tua mente sobre seu futuro, Deus vai além. E por que Deus vai além? Deus vai além porque tem algumas coisinhas que são muito importantes para a gente poder entender essa questão, né? O nosso pensamento, ele pode estar errado. Por quê? Faltam dados ou tem dados equivocados no processo mental. Eu posso estar pensando de uma maneira errada, porque me faltam dados ou tem dados equivocados. Por isso que ele faz além do que eu penso. Tá? Por quê? Porque o nosso pensamento pode estar influenciado. Você pode estar falando uma coisa com Deus, influenciado por coisas que outros falam, mas que não é aquilo que é importante para você. Por que Deus faz além do que pensamos? Porque o nosso pensamento é limitado. Nós não temos o domínio de todo conhecimento, nem de toda informação. Então Deus faz além do que pensamos. E por que Deus faz além do que pedimos ou pensamos? Pelo óbvio, porque Ele é Deus. E Ele é Deus, então Ele está acima de tudo, de todos. Ele está na ordem do absoluto. Quando a Bíblia fala no Salmo 83, versículo 18, aquele que só Ele possui o nome Jeová, o Iavé, aquele que age o tempo inteiro, quando quer, do jeito que quer, e ninguém pode impedir. Aquilo que está no Salmo 103, versículo 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Do Salmo 115, versículo 3, o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele é Deus. Ele pode fazer além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele pode, e ninguém pode impedir o seu agir. Ninguém pode impedir o seu agir. E porque Ele é Deus, Ele possui um atributo que é exclusivo da divindade, o atributo da onipotência. Isso é, Ele tem o poder sobre causa e efeito. Ele não está sujeito a nenhuma lei da natureza. Por isso que Jesus andou por cima do mar, por cima da tempestade. Por isso que Jesus foi à ascensão aos céus sem ajuda. Porque Ele tem todo o poder. Então nenhuma lei da natureza que nos limita a tantas coisas, isso não diz nada para Ele. Porque Ele tem todo o poder. Ele criou os céus, o homem e o universo. Diz lá Isaías 45, 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Você já parou para pensar o que é isso, meu irmão? O planeta Terra está numa galáxia chamada Via Láctea, com mais de 100 bilhões de planetas. Só a galáxia que nós pertencemos. Deixa eu falar para você. Se você estivesse fora da Via Láctea, em algum lugar do universo, e tentasse achar o planeta Terra, é a mesma coisa que você querer descobrir qual é o menor grão de partícula de areia que está aqui nesse templo. Qual é o menor grão de partícula de areia que está aqui nesse templo? Impossível. Impossível. Só para você ter a ideia da grandeza de Deus. E a Bíblia usa essa linguagem para a gente entender a grandeza. As minhas mãos estenderam os céus. Ele está falando do universo. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Esse Deus que possui todo o poder, Ele pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Fora isso, Ele tem mais dois atributos que também são exclusivos e que nós sabemos. O atributo da onisciência, um Deus que conhece todas as coisas. Diz lá Hebreus 4,13, né? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Daniel 2,22 diz que Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. O Deus que tem a
onipresença está em tudo que é lugar. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus, justos e injustos. Então, além da onipotência, ele tem a onisciência e a onipresença. Nada escapa aos olhos dele, nada escapa ao conhecimento dele. E ainda tem mais um dado, meu filho. Dentro desses atributos que eu acabei de falar, ainda tem uma outra coisa da onisciência, tem uma coisa presciência. O Deus que sabe de tudo e sabe antecipadamente. Cuidado para não ficar maluco, porque se quiser se aprofundar muito nisso, vai ficar biruta, porque não dá. Porque é como diz o salmista, é uma ciência muito alta. Nós só conhecemos a Deus em parte, mas é só para você ter ideia, porque Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos. E também ele faz isso porque ele é pai, o tratamento de pai. Ele sabe o que é melhor para nós, meu irmão. Você está pedindo uma coisa da vida material e está dizendo assim, não é isso aí não, você está precisando de uma vitória espiritual. Senhor, abre uma porta para comprar um carro, o cara está quase caindo. Senhor, abre uma porta para um emprego melhor. E o diabo está travando uma guerra com ele. Está pedindo errado. Você está pedindo algo que você não sabe. Eu sou teu pai, isso aí não é para agora não. Eu vou te dar vitória em outra área. Eu vou te dar vitória na área que você tem maior necessidade. Eu vou fazer coisa que você não está pensando, porque você também não está vendo, e porque nós não temos o domínio total do mundo espiritual. Mas que Deus grande, tremendo, digno de ser exaltado aqui essa noite, de ser glorificado, meu irmão. Ele é digno, ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus que é Pai. Por isso ele faz além do que pedimos ou pensamos. Como é que Deus faz? Está no texto, está óbvio, né? Aquele que é poderoso para fazer tudo. Deus faz de maneira completa. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada que vai ficar faltando uma parte. Aquele que é poderoso para fazer tudo, completo. Aquilo que está lá em Filipenses 1:6, aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele vai completar. Fique tranquilo. Se Deus lhe respondeu alguma coisa que ainda não é toda, é porque Deus também trabalha numa outra expectativa que você tem que entender. Olha, presta atenção nisso aqui. Deus trabalha na eternidade. Não tem passado, presente e futuro. Para Deus, tudo para Deus ele é eterno. Ele não há tempo. Deus é atemporal. Ele não trabalha com tempo. Então Deus aqui na eternidade ele faz. Mas como ele conhece o ser humano, ele diz, nesse tempo eu vou liberar isso aqui. Não posso liberar tudo, porque se eu liberar tudo eu estrago. Porque Deus não dá nada numa medida que vai estragar. Então Deus já decidiu por tudo. Só que ele não pode entregar tudo num só tempo. Então ele te dá uma parte agora. Isso acontece comigo e com você. Depois de um certo tempo ele te dá uma outra parte. De vez em quando Deus entrega tudo. Está aqui, o pacote está fechado. Eu decidi tudo na eternidade, vou entregar tudo. Mas Deus não decide em parte na eternidade. Ele decide tudo. Mas na hora de manifestar a mim, a você, como ele sabe o que é o homem, conhece a limitação humana, conhece o que está no homem, então ele vai te dando em parte, mas nunca vai deixar pela metade. Ele vai completar. Ele vai completar. Aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele te revelou, ele vai completar. Tudo. Abundantemente. Está falando com sobra. Está falando de maneira grandiosa. Deus não dá nada na conta. Isso é interessante. O que o apóstolo Paulo está falando. Aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente.
Deus não dá nada na conta, Ele dá sempre com sobra. É marca de Deus. Nada dele aqui, quanto é que é? É 4. Não. Vai dar 4,5. Você está precisando de 4, mas eu mando 4,5. Você está precisando de 5, eu mando 6. Você está precisando de 10, eu estou falando em tese para você entender, eu mando 12. Deus nunca dá na conta exata. A conta de Deus é mais. É mais. É mais. É mais. É mais. É mais. E diz o texto que Deus dá tudo abundante e além. Além é uma instância superior, uma dimensão maior e melhor do que a abundante. Além dele dar tudo, além dele dar com sobra, ele dá numa instância superior a isso, superior a tudo e superior à abundância. É além. É além. É só você ver a sequência do texto. É além. Indica uma instância superior e uma dimensão maior e melhor do que o tudo e do que o abundante. Que Deus! Você perdeu uma chance de dar um graças a Deus, um glória a Deus, um aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, gente. E nós tentamos trazer Deus tanto para a nossa circunstância de vida. Então, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo abundante, além. É o que Deus tem para mim e para você. É o que Deus faz por mim e por você. Não fica botando Deus aí no conta-gota não, meu irmão. Não põe não, tá? É o Deus que faz tudo, mais que tudo, infinitamente mais que tudo. Ele faz tudo, mais que tudo e infinitamente mais que tudo. Vamos ver os exemplos? Ana pede um filho, não é isso? Deus dá mais 5. Ela pediu 1. Vai lá em 1 Samuel 2:22. Ela pediu 1, Deus deu mais 5. Neemias. Vai ver o capítulo 1 do livro de Neemias. Senhor, o povo está sofrendo em Jerusalém. Os muros estão fendidos, estão destruídos. Senhor, me dá graça para mim a Jerusalém restaurar os muros. Foi isso que ele pediu. No capítulo 8, versículo 10, Neemias está repartindo prosperidade. Ele pediu só para reconstruir o muro. Deus foi lá e fez o povo ter prosperidade depois que o muro estava todo reparado. Ele não pediu isso. Não pediu isso não. Ele não pediu isso não. Davi, vários salmos você vai ver Davi pedir 2 coisas: derrota dos inimigos ou livramento dos inimigos. Pode pegar os salmos. Então, me livra do homem mau. Eles são mais fortes do que eu. Vai ver os salmos de Davi. Ou ele pede derrota, ou ele pede livramento. Sabe o que Deus faz? Derrota os inimigos, entrega os inimigos na mão dele, faz os inimigos virarem escravos e dá toda a riqueza dos inimigos para Davi. Ele não pediu isso não. Ele não pediu. Eu não tenho oração de Davi: Senhor, dá-me a riqueza dos meus inimigos, dá-me o ouro e a prata dos meus inimigos. Pode pesquisar na Bíblia aí para ver se Davi tem essa oração. Mas lá em 2 Samuel capítulo 8, Deus entrega inimigo, faz inimigo ser escravo dele, ele derrota inimigo e entrega tudo que é ouro e prata do inimigo. Deus faz além do que pedimos ou pensamos, minha gente. Mas Salomão, todo mundo sabe, só estou falando coisa que vocês sabem, só estou lembrando. Salomão, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria para governar esse povo. Você quer sabedoria? Você não me pediu riqueza não, mas eu vou te dar riqueza. Além do que ele pediu. E por que Deus não pode fazer isso com você? E por que isso só vale lá para o Antigo Testamento? O texto que eu li está no Novo, meu irmão. Aquele que é poderoso para fazer tudo abundante, além do que pedimos ou pensamos. Isso é para a igreja. Isso é para você. A igreja está aqui. Quem pertence à igreja do Deus vivo aí? Quem pertence? Então isso é para você. Agora eu também quero dizer para você, porque também Deus,
Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Porque também. Eu mostrei algumas razões lá no início da minha palavra. Porque Deus faz, não é? Além do que pedimos, porque Deus faz além do que pensamos. Mas eu quero mais umas considerações. Porque Deus também, que motivos Deus também tem para fazer além do que pedimos ou pensamos? Primeiro, uma resposta à nossa obediência. Deus faz além do que pedimos ou pensamos como resposta à nossa obediência. Esse salmo é muito bonito, que é o Salmo 81, do versículo 13 ao 16, Deus dizendo assim: ah, se Israel me ouvisse, isso é, me obedecesse, eu entregaria seus inimigos nas mãos deles, a minha mão se levantaria contra os seus inimigos, isso seria eterno, eu daria a eles o trigo mais fino e o mel saído da rocha. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Ah, se esse povo me ouvisse, ah, se esse povo me obedecesse, eu ia dar coisas que eles nem imaginam, eu ia dar o melhor pão, eu ia dar o melhor sustento, eu faria isso ser eterno e não momentâneo ou por uma dispensação. Sabe por que Deus faz além do que pedimos e pensamos? Uma resposta à nossa santidade. Escute esse texto. Todo mundo conhece Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Se separou. Isso está falando de vida santa. Santificação. Eu não vou comer isso aí que está oferecido a demônio que está contaminado. Eu não vou me contaminar. Agora, olha a resposta de Deus à santidade de Daniel. Ele não pediu, mas Deus respondeu. O versículo seguinte, que é o 9. Deus deu a Daniel graça diante do chefe dos eunucos. Você vai lá no versículo 17. A esses 4 mancebos Deus deu sabedoria em toda a ciência, e a Daniel revelações em sonhos. Deus deu. Eles não pediram. Deus deu. Deus faz além do que pedimos ou pensamos uma resposta à nossa vida santa. Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Você pode pegar a parábola, porque está escrito lá. A parábola tem um outro objetivo, eu até preguei na ceia. Mas você pode tirar uma conclusão da parábola, de 2 parábolas. Uma resposta à nossa prudência e fidelidade. Porque quando diz lá, quem é pois o servo, Mateus 24:45, quem é pois o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre a sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado esse servo que quando o Senhor voltar, o colocará sobre todos os seus bens. O servo não espera isso. O servo que é fiel e prudente, ele não está esperando que o Senhor vai colocar ele sobre todos os seus bens. Deus está fazendo além. Por quê? Está aqui o texto, está inserido no texto isso. Prudência e fidelidade. Não quer causar dano à obra de Deus, ao reino de Deus, a ninguém. Fiel. Cumpre aquilo a que se obriga, cumpre a palavra. Depois, na outra parábola, por que Deus faz? Um outro motivo, além do que pedimos ou pensamos, uma resposta à nossa produtividade daquilo que Deus nos entregou. A mesma coisa, Deus entrega talento para um, talento para outro, os caras vão, multiplicar talentos, aí a resposta que o Senhor está dando é uma demonstração disso. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gosto do seu Senhor. Isso é, você é servo e agora você vai virar governante. Mas Deus quis fazer isso. Dentro dessas palavras está subentendido que Deus faz alguma coisa além do que a pessoa quer pela sua produtividade. Pense nisso, irmão. Obediência, santificação, fidelidade, prudência e produtividade. Você está preparando um campo para Deus fazer além do que você pensa e do que você pede. Agora, em último lugar, a última coisa aqui do texto, muito interessante,
condição e objetivos. Isso é, qual é a condição para Deus fazer além do que pedimos e pensamos, e qual é o seu objetivo? Está no texto. A condição e os objetivos. A condição está no texto. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A condição está aqui. Segundo o poder que em nós opera. Sem Jesus na sua vida, Ele não pode fazer além do que você pede ou que você pensa. Sem mim nada podeis fazer. Segundo o poder que em nós opera. A ação de Deus na nossa vida como templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, o Senhor habita em nós. Esse aqui é o poder que em nós opera. Sem isso você não pode receber além do que você pede e do que você pensa. E qual é o objetivo? A Ele glória na igreja, em todas as gerações. É o que está no texto. Aí, ó. Está no texto. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. É para que o Senhor seja glorificado. Por isso, você deve contar às suas gerações os feitos do Senhor. Para Ele ser glorificado. Muitos filhos não conhecem a história de seus pais. Só chegaram quando estava no berço de ouro, enquanto seu pai estava no berço de lama. Aí Deus abençoa, Deus responde, Deus abre porta, Deus faz coisa. Aí quando nasce o filho, o cara já não mora em barraco. O cara não está mais passando miséria, não anda mais a pé. E aí o filho vem e o pai não é capaz de dizer: meu filho, está vendo isso aqui? Isso aqui é Deus que fez. Teu pai nem imaginava, mas Deus abriu as portas. Deus nos abençoou. Sabe como era a minha história? Você tem que falar para que sua geração exalte a Deus pelos feitos dele. Abre a tua boca, rapaz, senão tu está criando uma meia dúzia de nariz empinado, pensando que tudo que ele tem é obra da capacidade, do talento do pai ou do avô, do bisavô. Ei, conte para as suas gerações o que o Senhor fez. Conta como é que era a tua vida, conta a dificuldade que era e a porta que Deus abriu. Ele tem que ser exaltado, glorificado, honrado, porque Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Oh, aleluia! E é para o quê? Para que Ele seja exaltado na igreja. A esse glória na igreja. Você pode dar glória a Deus, porque Deus faz por você coisa que você nem pensa. A Ele glória na igreja. Glória na igreja. Seja Ele exaltado, seja Ele adorado por coisas que eu nunca pensei, por coisas que eu nunca vi, nunca achei, e que Deus faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome daquele que era, que é, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Sabe, uma coisa que tem na igreja que nós chamamos aí fora, né? Por exemplo, aí fora na sociedade do Rio de Janeiro, é chamado os emergentes. Os emergentes são os pobretões que passaram a ter alguma coisa e foram morar na Barra e no Recreio. Morava em Nova Iguaçu, Caxias, Madureira, Penha, Bom Sucesso. Chamado emergente. Aí Deus abençoou. Não é aquele que tem riqueza de transferência de família. Esses moram em Ipanema e Leblon.
Tradição. Estou falando sério. Não estou dizendo que não tenha ricos, milionários na barra de tradição. Estou falando que é uma marca. Emergente não mora em Ipanema e Leblon. Você chega lá em Ipanema e Leblon e você vai ver. Um metro quadrado mais caro, Vieira Solto. Um metro quadrado mais caro. Não é emergente. Pode até ter, mas a marca é riqueza de famílias. O emergente é a turma da Barra e do Recreio. São os filhos mais bestas da sociedade. São os filhos mais bestas da sociedade. São os emergentes. Tem um ditado que diz que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. É essa raça. Sabe? Era pobretão, classe média baixa, aí vai para uma área melhor, nariz empenado, não respeita professor, vai conversar. Sabe por quê? Porque seus pais nunca sentaram e disseram assim: vem cá para tu conhecer a minha história. Sabe de onde eu vim? Você já ouviu falar em Cabo Sul? Japeri? Roncalli? Você conhece Cascadura? Você conhece Crato? Não conhece não. E vai por aí afora. Não falam. E lamentavelmente na igreja, porque Deus abençoa mesmo, aí tem os emergentes da igreja. Não é quem tá, não é crente que mora na Barra e no Recreio. Muda. Os emergentes da igreja é aqueles que viviam em extrema dificuldade, extrema miséria, sabe? E que Deus abençoou. Mora numa boa casa. Não estou dizendo que a Barra e Recreio tem um carro. O primeiro cara da família a ter carro, a família inteira nunca teve carro, então ele já tem um carro. Mora aqui no subúrbio. Mas se pegar a vida dele como era, e o que é o emergente gospel. Emergentes gospel, sabe? Que não eram nada, ferrado de maré de si. Deus abençoou, fez além do que pediu e pensou. Só que ele não passa para gerações. Só que ele não sinaliza para a geração de onde ele veio, para que a geração louve, engrandeça e reconheça a Deus. Aí fica uns moleque besta na igreja, sabe? Porque ele não sabe o que é dificuldade. Ele não sabe o pai que passou fome. Ele não sabe o pai que viveu um sufoco total. O pai que morou num lugar que tinha um banheiro para 20 famílias. Ele não sabe nada disso. Sabe? Como dizia meu sogro, comia caruru. Não sei nem que porcaria é essa, mas ele disse que comia. E dizia lá outras coisas que ele comia também. E que o cara, mingau de caruru, taioba. Só que eles nunca comeram isso. E aí cresce uma geração que não louva a Deus. Uma geração que não agradece ao Senhor. Meu irmão, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, glória na igreja, por todas as gerações e pela eternidade. Que em toda a tua vida, toda a tua existência, você e a tua família, foi o Senhor que fez isso. Foi Deus que nos trouxe até aqui. Foi o Senhor que abriu a porta. Você pode abrir a tua boca nessa noite e exaltar o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. A Ele glória! A Ele glória! A Ele glória! Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço é permissão de Deus. É permissão de Deus. Você está vivo, você está aqui. Deus tem te abençoado. Você tem um emprego. Saiu do sufoco, saiu da desgraça, saiu da miséria. É Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Igreja do Senhor, abra a tua boca e adore a esse Senhor que faz tudo isso. A igreja de pé.